nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vou perguntar até que horas que é. 8h30, né? Tá bom. Amém. Glória a Deus. Irmão, por mim, eu já ia embora agora. E você? Mas Deus ainda tem o melhor para dar a gente hoje. Sabe por quê? Porque a palavra dele fresquinha, maná, vindo do céu para tua e para minha vida. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz e é com grande temor e tremor que eu estou aqui nesta noite a convite do meu querido pastor aqui, Ulisses. Quando eu cheguei aqui, a gente estava vindo para cá. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Aí meu marido preocupado com o combustível que ia botar no carro. Quando eu olho no zap, o pastor, eu vou dar uma ajuda no combustível. Olha, isso já é Deus agindo. Glória a Deus. Aí quando eu chego ali, ó, naquele portão ali, tá eles dois de joelho dobrado aqui, pastor Ulisses, qual é o nome do irmão ali? Wagner. Marcos. Presbítero Marcos e os dois de joelho dobrado desde 6h30 da noite orando aqui. Entendeu? E aí o pastor orando para a nossa vida, para guardar nosso carro, e nós chegamos aqui em paz e segurança. Olha Deus agindo aí. Aí quando cheguei ali no portão, tá a esposa do pastor Ulisses, como é que é o nome da irmã? Elaine. Elaine com aquele abraço, aquele sorriso maravilhoso que recebe a gente. E aí eu ouvi um irmão falando, nós somos simples. Por que vocês são simples? Porque tua parede é de tijolo? É por isso? Porque teu chão é de cimento? Nunca diga isso. Vocês são especiais para Deus. Glória a Deus. Vocês não sabem como Deus tem se agradado do trabalho desse lugar aqui. Porque Deus não é isso aqui não, irmão. E olha, Deus deu visão a esse pastor aqui. Porque o pessoal fala, é simples, mas olha o tamanho desse templo aqui. Olha o tamanho desse templo. E vai ficar pequeno. Não é só de gente, de povo, para encher a igreja, encharcar a igreja, não. Vai ficar pequeno de gente com fome e sede da palavra de Deus. Glória a Deus. E pessoas que vão chegar aqui nesse lugar para serem restauradas, curadas, libertas, salvas, transformadas. Você crê nisso? Você crê nisso? E eu quero agradecer também, primeiramente a Deus, né? E ao meu esposo que está aqui hoje. É difícil falar o nome dele, né, irmão? O nome dele é Roosevelt. Roosevelt. Ô, glória. Mas, ó, é difícil falar o nome dele. Mas ele está aqui comigo, sempre do meu lado. Esse varão de Deus. Quem é que não casou ainda? Não casou. Ô, glória. E pretende um dia casar, né? Vocês ainda estão jovens, mas vai chegar lá também, em nome de Jesus. Então, pastor, eu vinha de um divórcio e fiquei 10 anos esperando o homem que Deus tinha para minha vida. Eu conheci esse moço na faculdade de Direito, que eu com 38 anos fui estudar. E não entendi por que Deus me levou para essa faculdade. E aí quando cheguei lá, encontrei esse moço aqui, né, e Deus falou, esse é o homem que eu tenho para a tua vida. E aí nós nos unimos, e noivamos, e casamos. Ele se reconciliou com o Senhor, porque ele estava afastado, se batizou, foi consagrado, e nós estamos aí caminhando juntos, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. E mais surpresa ainda, isso aí é confirmação de que Deus vai trazer pessoas aqui que vocês nem imaginam. Que aquele casal ali, ó, aquele moço bonito ali, aquela senhora bonita, formosa ali, levanta a mão assim, ó. O irmão Gessé e a sua irmã são lá do nosso ministério em Cabo Frio, Mevan. Eu nem sabia que eles iam vir aqui, irmãos, eles não tinham localização, não. O GPS deles foi Jesus. Glória a Deus. Trouxe eles aqui nessa noite para estar compartilhando a palavra com a gente, irmão. Olha como é que Deus faz coisas extraordinárias, pastor. Mas também me surpreendi com o pastor Ulisses, com esse talento. Não sabia que ele era esse músico de primeira, que toca de ouvido, tira os tons ali da irmã. A irmã cantou um louvor. Cadê a irmãzinha que louvou? Cadê a irmã?
A irmãzinha que fez o louvor hoje, da harpa cristã, cadê ela? Então, o primeiro louvor falava do que eu vou pregar hoje. Olha como que Deus age, gente. Deus é maravilhoso. E a irmã que fez do ministério de dança também. Um dia eu ainda vou chegar lá nesse ministério aí. Que eu amo o ministério de dança. Que Deus continue te abençoando, tá, minha querida? Em nome de Jesus. Mas vamos à palavra, que mulher fala muito. E a gente precisa ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Então abra aí a sua Bíblia, sem mais delongas, em Gênesis capítulo 15. Gênesis é o primeiro livro, né? Facinho, né? Aqueles livros lá do meio, lá, Abacuque, não sei o que é mais complicado de achar, né, irmão? Mas Gênesis é fácil. Capítulo 15, lá no seu versículo 1. Capítulo 15. Tem umas Bíblias aí que às vezes, igual a mim, tem umas orelhinhas assim, né? De vez em quando prende umas folhinhas, né? Mas amém, glória a Deus. Quem achou? Amém. Quem achou? Levanta a mão assim. Dá glória a Deus. Quem não encontrou ainda, fala misericórdia. Todos acharam então. Então vamos lá para Gênesis 15, capítulo 1, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas. Repete comigo: não temas. Não temas. Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. Glória a Deus. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Abrão só questionando, né? Olha, vamos, né? Fica só questionando dele, né? Então, aí ele disse: como saberei? E disse-lhe, Deus falou para ele: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes. E fez o quê? Partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves Não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Sempre em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus quer falar, Ele fala. Porque antes do pastor Ulisses fazer esse convite, essa humilde serva vos fala, Deus já tinha me dado essa palavra na madrugada. Porque Deus tem falado muito pela madrugada. Eu tenho conversado com pessoas que são servos do Senhor, e eu tenho visto acontecer muito isso. Pessoas falarem: eu não estou conseguindo dormir. Não é você não está conseguindo dormir, não, irmão. Isso não é insônia, não. Isso é o Senhor querendo falar contigo pela madrugada. Aí você toma remédio, toma maracujina, toma não sei o que, toma não sei o que, e Deus quer falar contigo, quer você de pé, ouvindo Ele. Meu Deus. E você preocupado: mas eu não estou dormindo pouco.
Lá na glória a gente vai ter tempo na eternidade, mas aqui a gente tem que guerrear, amém? E aí eu fui lá para a sala, isso era 3 e pouca da manhã, pastor. Aí estou lá em silêncio, né? Porque às vezes a gente tem um monte de ruído em volta da gente, um monte de barulho. É telefone, é WhatsApp, é a mulher falando, pagou as contas, e não sei o quê, o varão, que hora que você chega, e não sei o que lá, e o varão também. No trabalho, é patrão, é não sei o quê, é tem que pagar isso, é tem que pagar aquilo, e aquelas vozes, aqueles ruídos, só naturalmente, e só. Mas aí quando você para ouvir o Espírito Santo, a voz dele é suave, a voz dele é mansa, a voz dele te renova, te restaura, irmão. E aí eu fiquei ali, sentadinho. Eu falei, o que Deus quer falar comigo? Não sei o quê. Eu abro a Bíblia, o que ele quer falar comigo? Vou ficar aqui em silêncio. Daqui a pouco os pássaros começaram a cantar. Já era 4 horas da manhã, os passarinhos pipi. E aí Deus falou sobre pássaros comigo. E aí o título dessa mensagem se chama Para onde vão os pássaros? Mas, missionário Daniel, o que tem a ver essa passagem de Abrão com a questão dos pássaros? Abrão foi um homem chamado por Deus e chamado já em idade avançada. Deus deu promessas a ele, promessas dele ter um filho, de um herdeiro, promessas de prosperidade, porque ele iria para uma terra que ele não sabia onde era. Não tinha GPS naquela época não, tá? Abraão teve que ir lá, ó. Deus conduzindo ele naquele deserto, para onde Deus queria que ele fosse. Amém? E aí, Abraão chega perante Deus nesse momento aqui e começa a fazer questionamentos. Igual a gente. Nós somos humanos, nós somos de Deus, nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes a nossa carne fala. A gente quer mortificar a nossa carne. A gente quer ser espiritual 100%, mas a gente não consegue. E nesse momento, Abrão, aí ele nessa época ainda era Abrão, tá, irmãos? Depois que mudou o nome dele para Abraão. E esse A aí, tem até um estudo teológico que fala que esse A, em hebraico, significa Deus entronizado em Abraão. Por isso que o nome dele passou a ser Abraão. E aí o que aconteceu com ele? Ele falou, olha Deus, eu quero isso, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. E aí Deus fala, você vai sacrificar. E por que o sacrifício com sangue? Porque esse sacrifício já remetia ao sacrifício de Jesus. Que Jesus fez pela tua vida, pela minha vida. Mas naquela época, para se sacrificar, era com animais. E aí Deus pede vários animais a ele para que fosse sacrifício. Que ele oferecesse em sacrifício. E até essa questão da diferença dos animais é porque muito naquela época não tinham condição de sacrificar o cordeiro, de sacrificar o carneiro. Mas podia sacrificar uma pombinha, uma rolinha. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra, e que tem a ver com a mensagem que a gente está pregando aqui hoje, é que a pombinha e a rolinha, ele não partiu. A pombinha e a rolinha, ele não partiu. Então, como eu sou uma curiosa, e Deus queria que eu falasse dos pássaros, eu fiz um pequeno estudo, não vou me alongar muito, porque a gente não tem muito tempo, mas sobre o que são pássaros. Não sou bióloga, não sou estudiosa da matéria, tá? O meu ofício é outro, eu sou juíza de paz no cartório de Barba Grande. Faço casamentos. Por isso que eu estou aqui profetizando casamento sobre a tua vida. Porque eu era uma pessoa que não acreditava em casamento. E hoje eu acredito em casamento. Porque eu tenho um casamento abençoado. E já realizei mais de 150 casamentos no meu município. Amém? Então,
o que acontece? Eu estudei um pouquinho sobre pássaros para entender por que Deus tem esse cuidado tão especial e tão delicado com os pássaros. Para vocês terem uma ideia, os pássaros, eles são endotérmicos, cobertos de pena, o coração deles tem 4 câmaras, eles são ovíparos, com elevado metabolismo e ossos pneumáticos. Eu não vou detalhar muito sobre o que significa cada coisa dessa, porque se eu for explicar, a gente vai entrar na aula de ciências. Mas só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Tudo que Deus pensou em relação aos pássaros tem um sentido. Por exemplo, as penas cobrem a maior parte do corpo das aves. E elas auxiliam no voo, no isolamento térmico e na impermeabilização, e a coloração ajuda na comunicação. Então, o pássaro ele tem cores de penas diferentes, porque às vezes ele está num habitat, eu não sei quem é de fazenda aqui, de sítio, quem é? Ele foi criado em sítio aqui na roça, na fazenda. Pois é, mas lá tem muitos pássaros e as pessoas têm tempo, às vezes, de contemplar essas maravilhas da natureza que Deus deu para nós. E o pássaro está lá, com as suas plumagens diferentes, com o seu colorido diferente. Tudo isso é para que ele não seja pego pelo predador. Entendeu? A questão da térmica, ele usa o calor dele gerado internamente para a temperatura corporal. A temperatura deles tende a permanecer constante, independente do ambiente. Olha só. Se ele estiver num lugar frio, ele não vai sentir frio. Se ele estiver num lugar quente, ele não vai sentir calor. O cuidado que Deus tem com os pássaros. Animais ovíparos são aqueles cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo, ambiente externo. Ele não tem cordão umbilical, como os mamíferos têm. Ele é criado separado no ovo. E aí, quando ele sai daquela casquinha daquele ovo, a mamãezinha dele já vai lá, quando ele já pode bater asa, ela já empurra ele e ele voa. Então, tudo isso são características dos pássaros, né? Elevado metabolismo, ele tem um coração com 4 câmaras, osso pneumático, eu nunca tinha ouvido falar nisso, estudei também. O osso possui pequenos orifícios que permitem a passagem do ar. É um osso que é muito mais resistente, né? E isso ajuda no voo, né? Através de força e leveza fornecidas por sua estrutura óssea. Então, cada detalhezinho de um pássaro, eu tenho certeza que agora vocês vão observar mais os pássaros. Existem até pessoas que elas estudam, né, o comportamento dos pássaros e passam o dia inteiro olhando para poder saber como é que é ali o pássarozinho. Mas, missionária Daniela, onde é que você quer chegar com essa história de pássaros? Então, voltando para a Bíblia aqui, voltando para a história de Abraão, tinha cordeiros, tinha isso, tinha aquilo para ser sacrificado e tinha as pombinhas e a rolinha. E aí eu fui estudar sobre isso. Por que ele não podia partir as rolinhas e as pombinhas? Sabe quem simbolizavam essas rolinhas e as pombinhas? A rolinha simboliza Ismael, que era o filho dele com a escrava. E a pombinha simboliza Israel, que é a descendência dele. Rolinha, lágrimas ocultas das orações. Pombinha, orações públicas na igreja. Rolinha, vive sozinha. Evocação, contemplação. Pombinha, ela é gregária. Ela tem uma vida em bando. Ela é ativa. E aí por aí vai. Existem várias passagens na Bíblia que eu anotei aqui, mas não vai dar tempo da gente ler todas. Que está lá em Jeremias, que fala da pombinha, depois se você quiser abrir na tua Bíblia, 8:7. Cantares, que fala da pombinha, 2:12.
da rolinha, e da pombinha tem Gênesis 8, Levítico 12, Lucas 2, Isaías 60 e Cantares 5. E aí, Ismael, que significa, Ismael, que significa o filho da escrava, e Israel, que significa o filho da herdeiro, o filho escolhido, o herdeiro. E o que tem a ver isso com o que a gente está falando hoje? Que nós somos filhos. Você é filho de Deus. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e reconhece o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, você é um filho. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Glória a Deus. E ele não deixou partir nem a pombinha, nem a rolinha, que simbolizam os filhos de Deus. E o que quer dizer isso, missionário? O cuidado que ele tem comigo e com você. O cuidado que ele tem com os seus filhos. O cuidado que ele tem com os seus filhos. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Amém? Você crê nisso? Você crê? E aí, mais à frente nessa palavra, ele mostra que além das rolinhas e das pombinhas, quando ele começou a fazer ali o sacrifício, ele não cortou as pombinhas nem as rolinhas, mas os cordeiros estavam lá cortados, o sacrifício estava cortado, e aí veio o que veio? Depois. Quem está ligado na Bíblia? O que aconteceu depois? O que aconteceu? Fala aí, lê para mim aí o que aconteceu depois. Que ele ofereceu o sacrifício. A gente parou nesse último versículo aí. O versículo 11. Não, o 11. Fala aí para mim. Pode ler, irmão. Versículo 11. Pois é, irmãos. Então, existem as rolinhas e as pombinhas que são os filhos. Mas também existe a rapina. E a rapina, ela veio para quê? Veio bonitinha, para fazer parte ali do ritual. Ela veio para atrapalhar tudo. Ela veio para tentar impedir o sacrifício. Ela veio para tentar impedir o sacrifício. E aí, eu te pergunto nessa noite, porque existem rapinas que estão tentando rondar a tua vida. Existem rapinas. E aí eu também pesquisei sobre rapina. Sabe quais são as aves de rapina? Urubu, abutre, coruja, gavião, falcão. Ah, mas elas são criaturas de Deus? São, irmãos. Mas aqui Deus está usando uma alegoria. Ele está usando uma alegoria para você entender que quando você vai fazer alguma coisa para Deus, sempre vai vir alguém para tentar impedir. E quais eram as rapinas que estavam tentando impedir Abraão de fazer esse sacrifício? O urubu da desconfiança, o abutre do desânimo, a coruja da preocupação, o gavião da incredulidade e o falcão da malícia. Porque você vai fazer algo para Deus, aí vem aquela vozinha assim, ó, faz isso não. Você vai dar dinheiro para o pastor? Vai dar dinheiro para a igreja? Vocês jovens. E você está indo para a igreja? E isso é caretice. Minha gíria é antiga, né? Não sei nem se eles conhecem essa gíria. Isso aí é furada. Não vai para a igreja, não. Não persiste, não. Não faz a vontade do Senhor, não. Não obedece.
obedece, não. E essas vozinhas vieram. Ou você acha que quando ele estava ali sacrificando, foi tudo bem, tá tranquilo? Não, as vozinhas vieram. E o que ele fez? Chutou. É o que nós temos que fazer. Mas, irmão, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou enxotar a voz? Uma voz, você repreende. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Porque Pedro, quando chegou perto de Jesus, Pedro andava com Jesus, gente. Ô glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se tinha outra finalidade, a finalidade foi quebrada agora em nome de Jesus. E vai ser para a glória de Deus esses fogos. E aí, o que aconteceu, irmãos? Ele estava ali fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, mas veio a vozinha tentando impedir. E essa voz sempre vem para tentar impedir a gente de fazer aquilo que Deus colocou a gente para fazer. Então Abraão se levantou contra tudo isto e enxotou para onde elas tinham que ir. Neste momento, irmãos, ele estava sendo provado, ele estava sendo batido, ele estava sendo macerado. Porque quando essa voz vem, não pensa que é fácil. Não pensa que é fácil. Não é só a gente também dizer, ou na mente, ou até mesmo verbalmente, eu repreendo em nome de Jesus. Não, não é só isso. É a gente continuar o propósito. É a gente continuar firme, é a gente continuar perseverando. Amém? E aí Abraão fez isso. Ele fez isso. E aí veio o cuidado de Deus com a gente. E Deus está falando para você hoje, homem. Coragem, homem de Deus. Coragem, mulher de Deus, para enxotar as rapinas da sua vida. Glória a Deus. Eu falei algumas rapinas aqui, mas existem muitas. Existe a rapina da enfermidade, existe a rapina do problema conjugal, existe a rapina do problema financeiro. Eu não sei qual é a rapina, mas você vai enxotar no nome de Jesus. Amém? Amém? E aí o cuidado de Deus com a gente, irmãos. Porque o cuidado que Deus tem com os pássaros. Lá em Mateus 6:26, quem pode abrir? Bom de Bíblia rápido. Mateus 6:26. Como é que é aquele negócio que tinha lá na rádio? Pegadinha da Bíblia? Como é que era? O negócio que tinha lá? O joguinho da Bíblia lá, que o pessoal tinha que ficar respondendo as coisas, esqueci o nome. Pode falar, alto, irmão. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Não, Mateus 6, 6? 6:26. É qual esse? Mateus 6:26. Olhai para as aves dos céus, irmãos. As aves não semeiam e Deus cuida delas. Deus tem cuidado delas, Deus tem cuidado de você. O Pai as alimenta, não falta alimento para um pássaro. E a gente fica preocupado. Eu acho lindo, porque 4 horas da manhã eles são os primeiros a louvar. Estão lá, louvando a Deus. Né? E quando dá 6 horas, eles se recolhem lá nos seus ninhos. Então, Deus, Ele cuida da gente. Tem também a palavra que fala dos ninhos. Deus dá casinha para eles morarem, gente. E lá em Jó 12 também, Deus fala que a ave, para a gente perguntar, porque a ave tem sabedoria na ave. Em Salmos 84 ele fala do ninho da andorinha. Em Jeremias 8 ele fala a cegonha que migra na hora certa. Então os pássaros eles fazem tudo bonitinho. A águia que enxerga longe. E nessa noite Deus quer te dar visão. Visão de águia. Antes de acontecer você já vai saber. Porque Deus vai te dar visão. Amém? E a galinha, lá em Mateus 23, que ajunta os seus pintinhos. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus,
eu não vou poder me estender muito mais, mas eu queria dizer para vocês que assim como Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida da tua vida. Você é um protegido, você é um cuidado, você é separado. E nós precisamos voar nas asas da fé, deixando de lado tudo que nos paralisa, tudo que nos impede de voar, e 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 voar cada vez mais alto. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês já começarem a se colocar em pé. No nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês já viram pássaros mortos pelo chão? Mas quantas espécies de pássaros existem no planeta Terra? Hein? Você sabe me responder isso? Nem eu sei te responder, que isso eu também não pesquisei. Mas eu sei que são muitas. Aí você de vez em quando vê uma pombinha morta. Vê uma avezinha. Mas esses milhões de pássaros que existem na Terra, irmão, para onde eles vão? E aí eu pesquisando, eu encontrei um poeta português chamado José Gomes Ferreira, que disse numa poesia: os pássaros quando morrem não desabam no chão, antes caem no céu. Glória a Deus. E essa ideia que eu tenho, que os pássaros eles são recolhidos pelo Senhor. Tamanho é o cuidado, a delicadeza que Deus tem com os pássaros. Muito mais com você, meu irmão. Amém. Muito mais com você, minha irmã. Muito mais com vocês, meus irmãos, que vieram aqui nessa noite. Muito mais com vocês. E esse é o destino daquele que se entrega ao Senhor. É cuidado, é protegido, é separado para um dia fazer morada no seu eterno ninho. Glória a Deus. O lar celestial. Eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Os pássaros louvam a Deus. Você tem louvado a Deus? Você tem louvado? Porque eu não vou mentir para vocês. Tem dia que eu acordo e já vou direto para o WhatsApp, para saber quantas mensagens eu recebi, ao invés de abrir minha boca e louvar. Mas o passarinho não. O passarinho está lá cantando. Quando dá 4 horas da manhã ele está louvando. Precisamos sentir que estamos sendo cuidados por Deus, assim como os pássaros, irmãos. E aí eu pergunto para você nessa noite: qual é o seu destino? Se o irmão puder soltar aquele louvor que eu mandei aí no playback. Esse louvor é do Sérgio Lopes, porque eu pesquisei um louvor que falasse de pássaros. Um louvor que falasse de pássaros. E esse louvor diz assim, olha que coisa linda. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. Iam encontrar o horizonte sem nem se preocupar, se quando a noite chegasse, teriam onde repousar. Aleluia, Jesus. Meu rumo também era assim: não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei, vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo também eu achei. Aleluia. Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Aleluia. Ele é a ilha onde vou chegar. Aleluia. Meu irmão, fecha seus olhos.
Feche seus olhos nessa hora. Deus é poderoso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Senhor está perguntando para você nessa noite. Qual é o seu destino? Você tem confiado. Você tem se lançado. Você vale mais que um pássaro. No crepúsculo eu pude contemplar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um bando de aves marinhas no último Se revoar. você sabe, pode louvar. E encontrar o horizonte sem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também. Meu rumo também é assim. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não pensa por onde voltar. Não saber. Não sabes onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Fui assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia não avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo também era assim. Meu rumo então eu achei. Jesus Cristo eu encontrei. Agora sim. Ele é onde vou Ô chegar. glória. E se a morte treva me deixar, vou continuar. Voa, meu irmão. Voa, meu irmão. Ele é Voa, voa, que o teu destino. Mais um pouquinho, pastor. Eu não costumo pedir a uma pessoa para vir, porque às vezes a pessoa quer vir, está sem graça de vir. Mas eu vou pedir para toda a igreja aqui na frente. Toda a igreja aqui, vem cá. Vem cá. Toda a igreja aqui na frente. Toda a igreja aqui. Toda a igreja aqui na frente. Vem, toda a igreja. Tá frio, é bom que a gente fica bem pertinho, a brasa vai se aquecer. A brasa vai se aquecer. A gente vai se renovar aqui nessa noite. E o Senhor está perguntando, qual é o teu destino? Ele ainda onde vou O chegar. cuidado de Deus é tão grande, meu irmão, por você, que você não vê um pássaro quase morto aí pelo chão. Se Ele cuida dos pássaros muito mais que você. Se o destino do pássaro pode ser o céu, muito mais o céu. Glória a Deus. Você quer entregar teu destino hoje? Feche teus olhos. Eu não sei se todos aqui já entregaram o seu destino a Jesus. Fecha teus olhos agora. Eu não sei, meu irmão, só você que sabe. Ai, irmã, mas eu frequento a igreja. Ai, irmã, mas eu costumo ir numa religião, numa igreja. Mas você já confessou Jesus? Porque a palavra do Senhor diz: confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E por que Jesus fala que isso tem que ser em público? Para que o inferno se caia e ele veja que você aceitou o Senhor na tua vida. Se o pastor quiser ministrar louvor também, fica à vontade, tá, pastor? E nessa hora eu te pergunto em nome de Jesus, fecha teus olhos. É o Espírito Santo, irmão, que está falando com você nessa noite. Você já entregou teu destino a Jesus? Você já confessou com a tua boca e perante a igreja que Ele é o único Senhor da tua vida? Não é igreja evangélica, não é nenhuma igreja, não é nenhuma religião. É Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, meu irmão, e você deseja nessa noite entregar o teu destino a Ele, e
morar no céu com Ele. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão agora. E nós vamos estar orando pela tua. Aleluia. Baralá, babica lá, baixeira, aquele baralá. Ele baralá, cheira, aquele baralá. Baralá, cheira, aquele baralá, cheira, aquele baralá. Senhor, tem vidas aqui nessa noite, Pai. Vidas que não só estão aceitando a Ti como Senhor e Salvador da vida delas, e a gente sabe que vai ter festa no céu hoje. Porque a festa no céu quando o pecador se rende a Ti. Mas muito mais do que isso, tem vidas aqui também que precisam ser renovadas. Tem vidas aqui que não estão conseguindo avançar, porque tem medo de voar. Mas Jesus está te empurrando nessa noite para você bater o teu fogo. Não tenha medo, não tema, porque se é Ele que está levantando você para esse voo, Ele não vai deixar você cair. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, seja renovado. Fecha teus olhos aí. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Seja renovado agora. E as aves de rapina vão bater em retirada agora. Em nome de Jesus. Toda ave de rapina que se levanta na tua vida para te paralisar, para te fazer voltar atrás, para colocar dúvida no teu coração, desânimo, pode retirada nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Em nome de Jesus. Pode voltar para o teu lugar e aplauda Ele. Aplauda Ele.